Muito bem, a gente segue falando dessa questão da educação aqui no Rio Grande do Sul, do retorno das aulas, na verdade, dos ensinos infantil, fundamental, superior, entre outros. E por isso, hoje, uma participação especial aqui no nosso Bom Dia Notícias, Amanda Mendes, que é repórter da área de Educação e Ensino do jornal Bom Dia. Boa tarde, Amanda, seja bem-vinda. Boa tarde, Leandro, boa tarde a todos. Muito bem, a gente já começa aqui mostrando para o pessoal a sua reportagem falando dessa situação, definido o calendário de retorno das atividades presenciais. E você conversou com várias autoridades sobre esse retorno, né? E tem algumas coisas que ainda estão sendo avaliadas aqui na nossa região para saber se as aulas voltam ou não a partir do dia 8. Sim, Leandro. O governo do estado, eles definiram o calendário de retorno e divulgaram na terça-feira, última terça-feira. Só que o que acontece? Esse é uma sugestão de calendário do governo do estado, só que a decisão ainda passa tanto pelos prefeitos, quanto pelas instituições e também os alunos, os pais, os responsáveis. Então, ainda não está tudo certo, né? Hoje tem uma reunião da MAU em que eles vão discutir essa pauta, né, de volta às aulas aqui na região, com os secretários de saúde e também de educação. Então, ainda é incerto saber se em Erechim e na região as aulas vão voltar. Tudo bem, você já conversou com as autoridades, você está conversando, você me falou ontem que você tinha conversado com o prefeito Luiz Francisco Schmidt, conversa seguidamente com a coordenadora de educação aqui da nossa região e o secretário de educação aqui de Erechim. Na visão desse pessoal, como é que está a situação para o retorno? Nós temos alguns encaminhamentos ou ainda é muito cedo? Então, como a primeira decisão começa sendo pelo prefeito, né? Ontem eu conversei com o Schmidt e ele disse que a decisão ainda não está tomada, que ele vai conversar com autoridades da saúde, com médicos e autoridades sanitárias para depois tomar essa decisão. Então, ainda está muito incerto, principalmente aqui no município de Erechim. Muito bem, nós temos aí o calendário, vamos botar na nossa tela, o calendário definido pelo governo do estado, que fica como? O ensino infantil a partir do 8 de setembro, depois nós temos dia 21 de setembro o ensino superior, o ensino médio e o ensino técnico. Lembrando que isso é apenas para as escolas particulares, porque o ensino médio público do estado, ele volta apenas no dia 13 de outubro. Já o ensino fundamental dos anos finais, a partir do dia 28 de outubro e o ensino fundamental anos iniciais, 12 de novembro. O governo falou, Amanda, que vai começar pelo área infantil, né, pelos mais pequenininhos para auxiliar os pais, por isso esse retorno começa nesse sistema, nesse cronograma. Na sua visão, que acompanha a área da educação há bastante tempo, o governo acertou ou errou? Então, na minha opinião, eu acho que por uma questão de saúde é meio complicado começar pelas crianças, pelos menorzinhos, né? A justificativa que ele dá é que o ensino infantil é mais difícil fazer de maneira remota, como já está acontecendo em todas as instituições, tanto de ensino fundamental e médio, quanto de ensino superior. Então, por ser crianças, fazer atividade à distância, online, essa é a justificativa, que ficaria, que é um pouco mais complicado, mais complexo. E também da importância do ensino infantil, né? A primeira infância, de se desenvolver, que é a idade que a criança se desenvolve mais plenamente. No entanto, a gente tem essa questão, que são crianças que, de repente, a consciência do cuidado que se tem que ter, do distanciamento, de lavar as mãos de maneira frequente, pode ser prejudicial, né? Então, na minha opinião, acredito que deveria ser alunos maiores, que já tenham mais consciência do que está acontecendo. Muito bem. Ainda é um pouco cedo para o retorno dos pequenos. Aí já falando dessa questão do ensino superior, nós temos aí a reportagem também que se traz no jornal Bom Dia desta quinta-feira, que fala exatamente sobre o andamento do ensino superior aqui em Erechim, né? Como é que está o ensino remoto adotado pelas universidades? Então, a gente conversou com as universidades aqui de Erechim, a URI, a Universidade Federal da Fronteira Sul e também o Instituto Federal da Fronteira Sul, desculpa, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. As três instituições adotaram o ensino remoto, a URI adotou desde o início da pandemia, né? E na URI já acontece que está tendo o ensino remoto para uma parte dos estudantes e outra parte dos estudantes já estão fazendo as aulas práticas presenciais. Daí em sistema escalonado, só as atividades práticas essenciais que já foram liberadas lá em junho. É importante lembrar que esses estudantes são aqueles da área da saúde, que tem a permissão, né? Outras áreas ainda estão paradas e fazem apenas o online, né? Isso, os cursos da URI são mais, que têm aulas práticas essenciais hoje, são os cursos da saúde, né?
Mas as outras universidades estão adotando agora o ensino remoto com atividades pela internet, ou atividades para fazer em casa. Mas a Universidade Federal Fronteira Sul, no início dessa pandemia, nós estivemos aqui conversando, tinha um dos principais dificuldades, que segundo eles, um levantamento feito, os alunos não tinham acesso à internet, né? Como é que está a situação agora, né? Tu que voltou a conversar com eles? Então, ontem o diretor do campus, o Luiz Fernando Corrêa da Silva, ele informou para nós que foi feito um edital de inclusão digital em que vai proporcionar, né, um acesso maior, mais facilitado dos estudantes, porque a universidade ela tem um índice de estudantes em vulnerabilidade social muito alto. Então, por isso essa preocupação e por isso que demorou a adoção do ensino remoto. Então, eles estão preparando um semestre especial para poder concluir essas atividades, as disciplinas, em sistema remoto. Muito bem. Então, nos próximos meses, aí, nos próximos dias, nós esperamos, né, semanas, aí a Universidade Federal deve divulgar, então, como é que vai funcionar isso, né? Muito bem, Amanda Mendes, a repórter aí da área de Educação e Ensino, conversando conosco aqui no Bom Dia, para a gente continuar debatendo sobre essa questão do retorno às aulas. Não está definido ainda aqui no Rio Grande, aqui na região de Erechim, na cidade de Erechim, na nossa região. A decisão acontece logo mais e a Amanda retorna para conversar com a gente. Obrigado, Amanda, pela sua participação. Obrigada, Leandro. Obrigada a todos. Muito bem, a gente vai seguir falando de ensino porque o FIES e o ProUni vão oferecer 140 mil vagas neste mês de setembro. A divulgação foi feita pelo Ministério da Educação.